Graça e paz, aqui é Marileide Góes com o devocional Diante ao Mar de Impossibilidades. Seja direcionado por Deus e não pelo medo, com a meditação na palavra que fica em Êxodo capítulo 14, versículos do 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O texto bíblico fala sobre Moisés conduzindo o povo de Israel sob a direção de Deus para sair da escravidão do Egito, em direção à liberdade e à terra prometida. Foi Deus quem conduziu Israel por aquele caminho. Não era o caminho mais perto e mais fácil, não era o caminho mais lógico, mais visível, mas era o caminho de Deus. Ele ia adiante do povo durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, a fim de que o povo caminhasse. Para complicar mais a situação, Faraó resolveu persegui-los. A situação era tão adversa que Israel estava em um beco sem saída, entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. E no momento em que estavam acuados, o povo de Israel questionou a liderança de Moisés, dizendo que preferiam ser escravos no Egito a morrer no deserto, com a convicção que seriam massacrados. Eles estavam desanimados e pensando em desistir, retornando, se possível, à vida de escravidão. Moisés não se revoltou contra o povo, mesmo diante da murmuração deles. Ao contrário, encorajou-os a confiar no livramento de Deus. Ele acreditava na libertação do Senhor e incentivava o povo a não temer, e sim a permanecer firme e testemunhar a forma maravilhosa como Deus iria agir. O Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos filhos de Israel para marcharem e para que ele levantasse a vara e estendesse a mão sobre o mar, fazendo com que eles passassem a seco pelo meio do mar, que se dividiria em duas partes. Deus deu a ordem para o povo continuar a caminhar, mostrando que era necessário agir e não apenas permanecer orando. Ele não exigia algo absurdo, apenas que Moisés trocasse a oração pela ação. A oração deve ocupar um lugar importante em nossa vida, mas também é essencial agir quando é necessário. Muitas vezes oramos buscando direção para adiar decisões que precisam ser tomadas ou para resolver problemas sem agir. É fundamental agir em conjunto com a oração, buscando soluções e mudanças através de nossas atitudes. É possível que o mar ainda não se tenha aberto porque estamos acomodados apenas orando em vez de agir conforme a direção de Deus. Esperar vitória sem esforço é um equívoco, pois Deus não fará aquilo que cabe a nós realizar. É crucial entender a importância de agir de acordo com a vontade de Deus, em vez de apenas esperar por milagres sem esforço próprio. Assim como os israelitas, podemos nos encontrar em situações difíceis como becos sem saídas, com angústias, desalentos, dores e amarguras em nossas vidas. No entanto, assim como Deus livrou Israel, Ele também pode nos livrar de tudo que nos impede de avançar.
é importante lembrar que mesmo diante de obstáculos, Deus está no controle e pode abrir caminhos onde parece impossíveis. Assim, o encorajamento é para confiar em Deus e buscar a sua orientação, seguindo firme mesmo diante dos desafios que se apresentam. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade para ver a intervenção divina em nossas vidas, nos libertando e nos conduzindo para o que Ele tem preparado para nós. Deus instruiu Moisés a liderar os filhos de Israel em direção à liberdade, mesmo diante do medo e da incerteza. Quando o povo se viu acuado entre o mar e o exército egípcio, questionaram a decisão de Moisés de tirá-los do Egito. Esses sentimentos de medo e dúvida muitas vezes nos impedem de enxergar as promessas de Deus para nossas vidas. É comum nos sentirmos acuados e ansiosos diante ao desconhecido, mas devemos lembrar que Deus nos libertou e nos conduz. Assim como o povo de Israel, podemos nos perder ao enfrentar os desertos da vida, deixando de enxergar o caminho que Deus preparou para nós. Nos momentos de dificuldade, podemos sentir que não há saída à vista, mas devemos continuar avançando com fé, olhando para o caminho que o Senhor nos conduz, levantando nossa vara que representa nossa fé e estendendo nossa mão com a autoridade dada por Jesus. Podemos superar os obstáculos em nosso caminho. Apesar de enfrentarmos o desconhecido e sentir anseios, devemos confiar que estamos seguindo o caminho de Deus e suas promessas para as nossas vidas. Não devemos desistir nem retroceder diante das dificuldades, mas sim marchar firmes na direção que o Senhor nos guia. A autoridade e a fé que temos em Jesus nos capacitam a superar as circunstâncias que nos cercam e seguir em frente em direção ao cumprimento das promessas do Pai. Assim como eles, em momentos difíceis, é comum pensarmos em desistir de tudo e voltar atrás. No entanto, é importante confiarmos em Deus e esperarmos por Ele, pois problemas são oportunidades para descobrirmos suas soluções. Não podemos desistir de nossos sonhos, família ou ministério. É preciso acreditar que Deus tem uma saída para as nossas dificuldades. Não podemos recuar ou voltar atrás, mas sim perseverar e confiar que Deus nos guiará para a saída. Em meio às adversidades, devemos manter a fé e esperança em Deus, pois o mesmo Deus que abriu o mar que representava o desconhecido para aquele povo é o mesmo Deus que abre o caminho daquilo que é desconhecido para aqueles que decidem se mover diante a sua direção. Há uma palavra profética de Deus sobre a nossa vida, incentivando-nos a avançar e superar os desafios. Assim como os hebreus fizeram ao atravessar o Mar Vermelho, devemos estender a vara e a mão sobre o mar do desconhecido e ter fé para passar pelo meio. Mesmo que estejamos paralisados por problemas e traumas, podemos retomar a caminhada aceitando o desafio de Deus. Ele tem planos grandiosos para as nossas vidas, desde que não recuemos, creiamos em seu livramento, saibamos o momento de avançar e sigamos suas orientações corretamente. É tempo de avançar e ver o mar de impossibilidades se abrir diante de nós. Posso orar com você? Senhor Deus, queremos pedir perdão pelos nossos erros diante a Ti.
e neste momento colocar diante o teu altar tudo aquilo que nos impedem de caminhar no caminho a qual tem preparado para nós. Que possamos, através de Ti e Tua palavra, ter o posicionamento certo para não ficarmos paralisados em meio ao medo, incerteza, incredulidade e tudo aquilo que nos deixa desacreditados em permanecermos em Ti. Nos livra do mal e que possamos, por amor a Ti, vencer as tentações impostas pelo tentador e inimigo de nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e um forte abraço.